Então vamos lá, né? Nós temos pouco tempo, o assunto é bem complexo, mas vamos fazer um apanhado assim, um resumo. Então vamos lá. Queridos, nós adventistas do sétimo dia, né? Nós cremos que haverá sim um decreto dominical. E assim, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre decreto dominical, mas quando se fala de decreto, nós sabemos que é lei, não é isso? E decreto dominical já houve, né? No ano 320 depois de Cristo, foi o primeiro decreto dominical que houve, está registrado na história e foi proclamado, né? Executado na época por Constantino, que ele era uma das autoridades da época. E então o primeiro decreto dominical já aconteceu. Então, como eu já mencionei anteriormente, algumas pessoas achavam que o decreto dominical era um delírio, né, dos adventistas do sétimo dia. Então já nessa época, então quando isso aconteceu, já prova que não é um delírio, não foi um delírio. E aí, né, os adventistas do sétimo dia sempre falam muito sobre o decreto dominical e que haveria sim, nos últimos tempos, né, no fim dos tempos, haveria um decreto dominical. Agora, uma pergunta. Quando esse decreto viria? Nós, né, adventistas do sétimo dia, nós não temos, nós não nos colocamos nessa posição de dizer, é tal dia, é daqui um ano, daqui 2 anos, 10 anos. Nós não temos autoridade nenhuma, principalmente nenhum embasamento para nos posicionarmos dessa maneira, marcando data. Porque data para decreto dominical, data para a volta de Jesus, somente a Bíblia, somente Deus é o único que pode dizer quando é que Jesus vai voltar e quando algumas coisas vão acontecer. Mas porque nós preferimos deixar que as profecias se cumpram e que a gente fique atento, né? A gente fica sempre atento, esperando o que vai acontecer. Então, só nós sabemos que isso vai acontecer sim e que está perto, né? Mas nós não sabemos quando. Então, essa é a verdade. Então essas profecias descritas em Apocalipse 13 vão se cumprir, né? E que isso não vai demorar a acontecer de maneira nenhuma, como já disse, nós não podemos marcar data. Agora, quando falamos de decreto dominical, falamos de leis, né, que obrigarão o mundo, como já disse, o mundo inteiro. Como assim o mundo inteiro? Não só o mundo cristão, mas as pessoas também que não são cristãos vão ser obrigados, né, como é que se diz? A cumprir essas leis. Diz mais, inclusive, como eu já disse, inclusive quem não é cristão. Então nós temos vários subsídios, né, na Bíblia mesmo, porque assim, se alguém perguntar assim, vocês são adventistas do sétimo dia, e aí? Vocês falam tanto em decreto dominical, mas me diga aí
na Bíblia fala sobre decreto dominical. A palavra decreto dominical nós não vamos encontrar dessa forma, mas se nós estudarmos Apocalipse 13, nós vamos ver que vai haver a união, né, do Estado com o papado, que são dois poderes, duas bestas, e Apocalipse 13 nós vamos abrir e nós vamos ler. Podem abrir as Bíblias de vocês, e nós vamos estudar quase somente Apocalipse 13. Né? Apocalipse 13. E diz assim, ó, quando falamos de decreto dominical, falamos de leis que obrigarão o mundo inteiro. Como assim o mundo inteiro, inclusive os cristãos. Aí diz assim, será possível, sim, serem estabelecidas leis que se ampliem até tomar uma dimensão mundial, desde a encíclica papal. Quantos aqui já ouviram falar em encíclica papal? Quando falar em encíclica papal, Dies Domini, quando falar em o que mais? Tem aqui também, né, como diz encíclica papal, Dies Domini, domingo climático, tudo isso aí vai estar relacionado a um descanso que vai ser obrigatório. Então, nas décadas de 90, o Papa João Paulo II, ele escreveu essa encíclica que está aqui. Não sei se dá para vocês verem aí, mas nós vamos ver só algumas coisas que eu vou mostrar aqui, algumas coisas dessa encíclica papal, que não é loucura, que realmente eles falaram algumas coisas a respeito disso. Primeira coisa que nós vamos ouvir é isso, que não é delírio. Foi o Papa João Paulo II que escreveu essa encíclica papal nas décadas de 90, onde ele diz assim, preste bem atenção. Nesta linha se colocam certas disposições do direito eclesiástico, como por exemplo, a faculdade de que o sacerdote, após autorização prévia do descanso da diocese, tem de celebrar mais missa uma vez por domingo, uma vez ao domingo e dias festivos. A instituição das missas vespertinas e ainda a indicação de que o tempo útil para o cumprimento do preceito começa já na tarde de sábado, em coincidência com as primeiras vésperas do domingo. Do ponto de vista litúrgico, o dia festivo tem efetivamente início com as referidas vésperas. Consequentemente, a liturgia da missa, designada às vezes pré-festiva, mas realmente é festiva para todos os efeitos. Não, por aqui é só para a gente ver aqui. Veja só, nas décadas de 90, o Papa ele já escreveu nessa encíclica aqui sobre a necessidade de que o povo deveria, da necessidade de todo mundo descansar num dia, e esse dia era o domingo. Agora veja como ele queria que realmente fosse, segundo eles colocam, né, e nós temos que ter o descanso sabático. Agora é uma coisa incrível, meus irmãos, que eles colocam o descanso sabático, olha, como eles dizem, o descanso sabático no domingo. Eles vão lá para Gênesis 3, de 1 a 3, que diz assim, que quando Deus terminou de formar todo o universo, então ele descansou, né, de toda a obra que fizera, e ele descansou e santificou o dia de sábado. Aí eles acrescentam o domingo. Então eles querem que, quando ele disse isso, ele quis dizer que os fiéis deveriam guardar o domingo como mencionado na Bíblia, para ver, né? Ou seja, em que será que eles foram inspirados nisso? Com certeza nos que já guardavam o sábado, né? Porque nós somos os guardadores do sábado, e nós guardamos o sábado desde que o sol se põe na sexta-feira. Então, ele quer guardar o domingo ao pé da letra, só que o dia errado. Então, isso é triste, né? Porque fazer com que os fiéis guardem
domingo ao pé da letra, como os verdadeiros guardadores do sábado guardam o sábado, é uma coisa muito triste. Então, aqui, o Papa João Paulo II está defendendo uma observância do domingo, tal qual nós adventistas observamos o sábado, de pôr do sol a pôr do sol. Não é isso que nós fazemos? E diz mais, ele diz que é o tempo útil, vemos aí, não foi? Ele disse aqui, bem na encíclica, o tempo útil, ele diz que o tempo útil para o cumprimento do preceito começa na tarde do sábado, ou seja, nas vésperas do domingo. Nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia diz que o sábado começa na tarde do pôr do sol. Vamos aqui abrir a Bíblia rapidamente em Levítico 23, 32. Abram aí as Bíblias de vocês, porque Levítico 23, 32 diz o seguinte, né, para nós não ficarmos só falando, mas vamos usando a Bíblia, a palavra de Deus que diz aqui. Levítico capítulo 23, versículo 22, diz assim: sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, nós, adventistas do sétimo dia, nós guardamos o sábado desde quando o sol se põe da sexta-feira, porque nós somos orientados, né, pela Bíblia, pela palavra de Deus, onde nos orienta que nós devemos considerar que quando o sol se põe, então entra o sábado, o descanso de Deus. E é muito triste saber que não é brincadeira, porque essas autoridades religiosas, né, o poder que elas, entre aspas, aparentemente eles têm, né, sobre os fiéis, sobre as pessoas do mundo inteiro, o poder que eles têm de influenciar as pessoas e como eles são tão respeitados. Então, agora, meus irmãos, eu fico preocupada e triste, né, com a ousadia de um ser humano de trocar, né, de colocar a palavra domingo ao invés do sábado. E se nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos encontrar sábado, nós não vamos encontrar domingo. Então vamos adiante aqui, que eu não vou me prolongar, só vou fazer um resumo. Mas aí isso aqui, essa encíclica, só foi um dos primeiros passos, né, que a Igreja Romana se posicionou em mudar, né, do sábado para o domingo. Então só foi algumas coisas, né, o princípio de algumas coisas, né, que eles têm se manifestado. Na verdade não foi o princípio, foi uma das coisas. Mas vamos ver o que é que tem mais adiante, que diz aqui. Então aqui há uma defesa clara da observância do domingo, a substituição do sábado pelo domingo. E que isso precisa ser considerado mais firme. Então, quando um Papa, uma autoridade mundial, né, uma autoridade religiosa mais importante do mundo, né, que é quando ele fala, todo mundo fica, né, respeitoso. É assim, eu fico triste porque quantos cristãos no mundo inteiro são sinceros e respeitam muito a autoridade papal, né? E vejam bem, meus queridos, o que é que nós observamos aqui em Apocalipse capítulo 13? Vamos ler aqui para ver se sou eu que estou falando ou se é a palavra de Deus que fala. Não é a pessoa do Papa, mas é o sistema, certo? Então vamos pensar que aqui nós estamos acabando, destruindo, né, o Papa de forma alguma. Nós estamos falando do sistema, né? Não é a pessoa do Papa. Então, tá entendendo? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 13, onde diz assim. Abram as Bíblias de vocês, meus queridos. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta.
Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então aqui nós vemos o quê? Que existem duas bestas, né? Uma que emerge da terra, outra que emerge do mar. E uma besta é ferida, não é isso? E nesse período aqui, uma besta ajuda a outra. Então, mas o que quer dizer isso? Preste bem atenção. Nós sabemos que o Apocalipse é um livro simbólico, né? Bestas, está dizendo aqui, ó, bestas monstruosas, ou quando diz aqui, ó, bestas ou feras monstruosas representam poderes político-religiosos perseguidores usados por Satanás para atacar o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 1. Agora, meus queridos, quem estuda história vai saber se isso aqui é verdade ou não. Mas aqui, para nós sabermos mais sobre onde diz aqui, ó, que essa besta e essas bestas, né, representam o quê? Representam poder perseguidor. Nós vamos lembrar de algumas coisas da história, como por exemplo, a Santa Inquisição, né, eles chamam de Santa Inquisição, eles chamam também a noite de outro evento foi marcante na história dos cristãos, de uma forma triste, né? Foi o massacre de São Bartolomeu, como eu já disse, a Santa Inquisição, o massacre de São Bartolomeu e outros eventos que foram executados pelo poder romano. Então, quando diz aqui que uma besta foi ferida, né, e depois essa ferida sarou. Nessa época em que a Igreja Romana ela desenvolvia muitas coisas, né, tinha autoridade em muitas e muitas coisas. E uma das coisas aconteceu lá na França, né? O que aconteceu nessa noite de São Bartolomeu foi uma das coisas mais monstruosas que a Igreja Romana tem realizado. Só é uma das, né? Existem muitas outras, como também a história de Jean Hus, que foi queimado em fogueira ao ar livre não, em praça pública, Jerônimo de Praga, outros cristãos, né, que pregavam a mensagem diferente da Igreja Romana, e então eles eram perseguidos e mortos em praça pública como rebeldes. E a noite de São Bartolomeu foi uma das noites mais chocantes que aconteceu na história, que está registrado na história em vários lugares que a gente for ler. O que aconteceu na noite de São Bartolomeu? O rei, influenciado, né, por sacerdotes da Igreja Romana, ele mandou tocar o sino à noite, e esse toque do sino era o sinal que para os cristãos era um sinal positivo, mas na verdade não foi. Esse sinal, quando o sino tocasse, seria dado a ordem para muitos homens lá, né, católicos, romanos, iriam sair para pegar todos os protestantes, todas as pessoas que pregassem uma doutrina que fosse diferente da Igreja Romana. Naquela noite de São Bartolomeu foi o maior massacre já existente em todos os tempos. O que foi que eles fizeram? Eles saíram armados, né? Não sei que tipo de arma, não entrei em detalhe, não me lembro, não me recordo, mas eles saíram arrancando os cristãos de suas casas, todos os cristãos protestantes, em toda a cidade, aquela cidade, nas províncias próximas e nas outras cidades próximas, arrancando eles e matando homens e mulheres, crianças. Diz assim, eles não respeitavam nem as pessoas dos cabelos brancos. Todos eram mortos só porque eram cristãos, só porque eram protestantes, só porque não estavam de acordo com o que era ensinado na Igreja Romana. Meus queridos, mas uma das coisas que deixa muito triste é que esse massacre perdurou por 7 dias naquela cidade, nas cidades próximas, nas províncias próximas, enquanto encontraram cristãos, eles não pararam de matar esses cristãos. A espada,
de arma de fogo e tudo mais. Creio que deve ter sido. E eles eram mortos. No total de tudo isso, foram mais de 70 mil pessoas que foram mortas. E aí, para que a gente não ache que é brincadeira, quando você for estudar sobre a história de São Bartolomeu, pode pesquisar na internet, pode procurar aí nos livros históricos para encontrar, tem dizendo que os padres, quando souberam da notícia que houve esse grande massacre, onde todos os evangélicos, todos os cristãos, protestantes, que foram mortos, foram mais de 70 mil, os padres eles comemoraram, eles começaram a tocar os sinos das igrejas em homenagem, gratidão e felicidade, comemorando a morte dos filhos de Deus que estavam protestando, né, a mentira, porque eles não negaram sua fé, porque eles foram fiéis. E aí, tem ainda, mais adiante você vai ver detalhes importantes, que tem até um padre que diz assim, que ele quando foi celebrar a missa no dia seguinte, ele foi celebrar a missa muito feliz, porque ele sabia que tinha muitos rebeldes, que eles diziam, mortos. Então, só para que a gente possa entender que quando Satanás usa uma instituição, uma religião, para destruir o povo de Deus, não é de brincadeira. E nós estamos, né, diante de tudo isso, nós estamos... nós temos, talvez, né, não sei quantos de vocês, mas nós temos passado por muitos momentos de perseguição, não comparado com aquele tempo. Nós estamos passando, mas nós não temos noção ainda do que é essa perseguição que os nossos antepassados passaram. Só em ouvir a gente vê mais ou menos. E eu digo assim, se eu tivesse que passar por aquilo ali, eu não sei o que seria de mim. Não sei se eu suportaria. Mas que quando esse decreto dominical vier, ele não vai ser de brincadeira, não. Então, aqui, nós vamos... Pode passar o próximo slide, Juliana? Nós não vamos ver tudo, não, porque nós vamos adiantar aqui, onde diz bem assim, ó, sabemos que há duas bestas, uma que sobe da terra, outra que sobe do mar, e diz mais. E acreditamos que na simbologia dessas duas bestas, uma representação do poder representado pelos Estados Unidos da América e outra pelo papado. Então, veja só. Como é que nós podemos saber como é que realmente vai acontecer esse decreto dominical? Vai haver essa união, que já tem havido, né? Já tem acontecido essa união, né, do poder dessa besta, né, da primeira besta com a segunda besta, que iam representar os Estados Unidos e outra o papado. E diz assim, Apocalipse 13, você vai observar que uma faz a imagem da outra, como eu já disse, né? Uma ajuda a outra. Aí diz assim, que uma foi ferida e depois essa ferida foi curada. Como é que essa ferida foi curada? Preste bem atenção. Devido a esses acontecimentos, como, por exemplo, esses como é que eu posso dizer? Esses terríveis acontecimentos que o papado estava realizando, porque tudo isso foi muitas coisas aconteceram por ordem do Papa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que quando isso aí já estava fora do normal. E então, Napoleão Bonaparte, né, ele mandou o capitão Berthier, que eu acho que vocês já ouviram falar, a história vai dizer isso aí detalhadamente. Quando ele soube, né, viu que eram coisas terríveis. E então, o que aconteceu? Prenderam o Papa Pio, porque era ele que estava autorizando a fazer tudo isso. Então, ele viu que não era normal. Veja só, e Napoleão Bonaparte era apenas um homem. Ele não era um cristão. Mas ele viu que a forma que a igreja estava agindo era diabólica. Era diabólico matar 70 mil pessoas sem estar fazendo nada de mal com as pessoas, por mais que tivessem feito um poder religioso. Não podia fazer um negócio desse. Então, são coisas absurdas. E diz mais, que a partir daí a igreja não teve mais poder para matar. Então, a partir dali, aí, ó, aqui no Apocalipse 13 diz que a besta foi ferida, né? Então, essa besta, que é esse poder papal, esse poder religioso, foi ferido nessa época aqui, quando, em 1798, quando houve essa prisão, foi obrigado, foi necessário o Papa Pio ser preso para acabar com essas coisas horrorosas. Então, quando ele foi preso em 1798,
né, esse poder foi ferido, foi proibido de acontecer isso. Por isso que nós não vemos mais acontecendo coisas como antigamente, entendeu? Mas Deus é maravilhoso. Só para que nós possamos ter entendimento do que já aconteceu na história e do que Satanás tem pretendido fazer com os cristãos, os filhos de Deus. Mas a profecia de Apocalipse diz que aquela ferida foi curada, né? Apocalipse 13. Então aqui essa profecia mostra que essas bestas se uniriam e este poder representado pela besta que sobe da terra, o protestantismo forte na América do Norte, inicia ao papado. A primeira besta que foi ferida de morte. Durante anos as pessoas riam desta profecia, que nós adventistas acreditamos e muitas pessoas criticavam Ellen White, dizendo que isto nunca ia acontecer. Mas as coisas começaram a se aproximar de maneira muito impressionante. Dia 20, agora sim, quando as coisas começaram a andar mais. No dia 14 de setembro de 2015, aconteceu algo impressionante. A primeira vez no mundo, o Papa, né? O Papa já não era o Papa Francisco, não sei se era o Papa Francisco, mas foi o Papa, né? Não sei se era o Papa Francisco ou foi o Papa Bento XVI, porque foi o Papa que ele não morreu, não é isso? Ele deixou o cargo de Papa, ele rejeitou o seu cargo e saiu sem morrer, né? Ele entregou o cargo de Papa, que foi o primeiro evento acontecido na história, porque normalmente um Papa só sai quando morre. Mas o Papa Bento XVI, ele saiu sem morrer. Tem algum motivo, né, por trás disso. Mas aí ele rejeitou o seu cargo. Foi um evento, assim, muito marcante na história, né? Na história dessa igreja. E aí, o primeiro evento que acontece, a primeira vez onde o Papa sai de lá de Roma para a América, para os Estados Unidos, foi no dia 14 de setembro de 2015, onde ele estava lá proclamando, fazendo o seu discurso papal, e ali ele estava estava fazendo o seu discurso, e lá por trás dele é registrado um homem muito emocionado, chorando, porque estava próximo de uma autoridade, né, religiosa católica, e essa pessoa era católica, e o nome dessa pessoa era Joe Biden, que é o presidente atual dos Estados Unidos. Imagine, no Congresso, aliás, nos Estados Unidos, na Casa Branca, a maior parte dos funcionários de lá são todos, não sei se são todos, mas são quase todos protestantes, mas ele é católico. Então, ele ainda não era presidente, mas aí ele estava emocionado por receber a autoridade, né, da sua igreja, a Igreja Católica, lá no Congresso, e aí ele ficou emocionado porque o Papa estava lá, e aí uma coisa que ninguém imaginava era que o Papa fosse para os Estados Unidos, e recebido dessa forma, e agora ele tem apoio, ele é muito amigo, né? O Papa é muito amigo do presidente dos Estados Unidos. E então aí nós vemos que algo que era impossível para muitos estudiosos, né, e que entendem que os Estados Unidos jamais se uniria com esses países asiáticos, aí, com esses países, né, asiáticos, europeus, africanos, que são bem diferentes, que vivem em guerra principalmente. Então, se uniram sim, estão se unindo cada vez mais. Mas aí, como é que vai vir esse decreto dominical? Ele não vai vir como certo, vai acabar e nós vamos entrar no outro link. Aí nós também já vamos encerrar. Então, como é que esse decreto dominical vai vir? Ele vai vir de uma forma, aparentemente, não vai vir como um decreto religioso, uma ordem assim, rapidamente, não. Vai começar com o domingo climático, com aquela reunião onde todas as autoridades religiosas do mundo vão se unir para salvar o planeta. E aí qualquer igreja, qualquer pessoa que se posicionar contra, vai ser rebelde e vai ser perseguido. E nós vamos ver adiante como é que isso se dará. Diz mais. Pronto. Pode ir. Tá vendo aí esses imagens aí? Ó, nós podemos ver a água limpa, o céu azul, tudo. Por que isso aconteceu? Por conta que houve um lockdown com a pandemia, né? Veio o lockdown e tudo parou. E então o clima, né, ficou, a natureza, agradecer a natureza, ficou maravilhosa.
ficou maravilhosa com tudo isso. Então, imagina, agora veio a ideia, né, dessas autoridades religiosas de que deveria parar um dia. Então, se houve lockdown por causa da pandemia, agora o propósito deles é, após a pandemia, fazer lockdown climático, ou seja, tudo vai parar em propósito como é que se diz, do bem-estar da natureza, de renovação da terra. Eles dizem isso, para uma paz em todo o mundo. E existem vários movimentos, aconteceu recentemente, foi no ano passado, em março do ano passado, aconteceu em Portugal uma passeata a respeito do domingo climático. Pode passar, Geilane, a respeito disso. E olha só o que é que diz, ó, domingo do clima para uma igreja sempre mais ativa, pode passar. Em um mundo pós-pandêmico. Então, eles estão dizendo que assim que a pandemia acabar, eles pretendem, né, fazer lockdown climático para que a Terra possa ser restaurada. Então, tudo isso tem um propósito. Olha, diz aqui, ó, lockdown climático estão chegando. Pode passar. Lockdowns climáticos. E diz mais, alerta da vinda do lockdown climático. Pode passar. Aí o presidente Biden, aí diz mais, aquecimento global é uma ameaça para a América. Então, várias pessoas, várias autoridades, vários famosos estão aí apoiando, né? Estão recebendo uma força, eles estão se unindo cada vez mais, todo mundo se unindo em um propósito, que é o quê? É parar, todo mundo parar, e que o domingo, né? No domingo deve parar. Agora é triste, meus queridos, porque, né, eles têm a autoridade, eles se acham na autoridade de parar no domingo. E nós sabemos que é o sábado que deve parar. E nós, adventistas, né, não nos posicionamos dessa forma. Então, eles vão ver que os adventistas do sétimo dia, as pessoas que guardam o sábado, não vão parar nesse dia e vão ser perseguidos. E o que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós não devemos, se nós temos o nosso comércio, não vamos provocar, vamos fechar também, vamos ser prudentes, vamos ser obedientes a Deus, mas não vamos provocar, vamos ser sensatos em todos os aspectos. Agora, o que a nossa irmã Leoite diz? Será declarado que guardadores do sábado destroem a reverência do domingo e que são perturbadores do povo. Então, nesse tempo será isso. Pode passar, minha querida, por último. Esse último aí. O último, Geilane. Essa é a última imagem, que diz em Apocalipse 3, versículo 12. E a besta que vi era semelhante a leopardo. Observem bem, essa imagem aí é um animal, é um leopardo. Queridos, esse animal, existem várias curiosidades a respeito dele. É um animal que você olha assim, né? Você pode dizer, dá medo. Mas ele pode também parecer um animal, talvez, inofensivo. Quando ele vai pegar a sua presa, ela nem imagina os outros animais, né, que estão presas dele. Ele começa ali lento, como se nada quisesse, como se fosse bonzinho. E ali ele fica, né, bem tranquilo, é muito esperto. É um dragão, né? Tipo um dragão. Então ele fica ali, mas depois, meus queridos, quando a presa menos espera, ele dá o bote. Dá o bote e pega a presa. Então o decreto dominical vai vir mais ou menos assim. Vai vir ali com esse negócio de clima. Todo mundo é a favor de que a natureza se renove. Todo mundo vai entrar nesse clima aí mesmo. Mas, queridos, o que está por trás desse clima aí, com certeza, é um dragão devorador que quer devorar as suas vítimas, onde essas vítimas somos nós. Mas nós estamos com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Ele vai estar sempre do nosso lado. Agora vamos ver aqui, para nós encerrarmos, um vídeo, para que vocês possam ver, para que nós possamos ver como as profecias se cumprem. Pode colocar, Geilane, por favor, o vídeo. Vou soltar o vídeo, então. Prestem bastante atenção para que a gente possa entender melhor do que se trata o decreto dominical. La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro.
Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma Signori. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro, e questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende, e non si consuma, non si compra e non si vende. É bem interessante isso aí, meus queridos, porque creio que você deve ter observado bem quantas verdades misturadas com mentiras. O inimigo é dessa forma, né? Usa verdades. Por isso que nós devemos estar atentos à palavra de Deus, de verdade, a cada detalhe. Nós devemos inculcar na nossa mente os versículos bíblicos. É muito interessante. Eu aprendi uma coisa que eu nunca mais vou deixar na minha vida. Quando eu vou dormir com o meu filho, vou botar ele para dormir, eu digo assim, isso eu aprendi com minha irmã, que também é adventista. Ela começou a inculcar versículos bíblicos na cabeça das meninas dela. Uma fez 7 anos, agora a outra fez 10. Desde pequena ela faz isso. E aí ela é mais nova do que eu, mas ela começou esse hábito e eu achei maravilhoso. Eu comecei a fazer comigo também, de inculcar versículos bíblicos na cabeça do meu filho. Então, quando ela vai dormir, ela memoriza a Bíblia e fica ali. Queridos, é possível nós memorizarmos a Bíblia e termos a verdade na nossa mente para ninguém tirar. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente, é o conhecimento, a verdade. Então eu faço isso com o meu filho toda vez quando a gente vai dormir. A gente tira, sempre, né? A gente faz o culto de manhã, faz o culto de tardezinha, mas à noite a gente tira para dizer como foi o dia, pedir perdão a Deus, saber o que tem que melhorar, mas principalmente começamos a inculcar versículos bíblicos. Agora nós estamos inculcando Apocalipse começando do zero. Então a gente vai lendo e vai repetindo, e sempre vai aprendendo. Então isso ali fica na nossa mente e não há quem tire de forma alguma. Então nós temos que estudar verdadeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, para que ninguém nos engane. Porque há muitos cristãos do mundo inteiro, muitas pessoas, por não terem a verdade que é a Bíblia no seu coração e na sua mente, vão ser enganados por essas palavras aparentemente lindas por uma autoridade tão respeitada que é o Papa, né? Então ele fala aqui, ó, mentiras com verdades, né? Mais verdades com um pouquinho de mentira, mas engana a muitos. Agora, meus queridos, que não enganem a você, nem sua família, e nem a mim. E aí a profecia se cumprindo, Abraão, Apocalipse 13:16, para nós encerrarmos. O que é que ele diz no final? Não se compre nem se vende. Isso será se é coincidência ou é profecia se cumprindo? Apocalipse 13:16 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, essa palavra aqui, não se compra e não se vende, não se comprar e nem se vender. Vocês estão vendo como estão se cumprindo aqui? Exatamente como a palavra de Deus diz, as profecias bíblicas se cumprindo. Então é só para a gente ver que as profecias estão se cumprindo, não é loucura dos adventistas do sétimo dia. Se alguém vier perguntar
ou tirar, dizer assim, e aí, o que é que vocês sabem sobre o decreto dominical? Aí nós vamos saber que em Apocalipse 13 está falando, né, de 2 poderes que vão se unir, que são o poder papal com o poder estatal, né, governo, Estado e poder religioso vão se unir e vão colocar leis para que todos sejam obrigados a cumprir, mas que vai perseguir, né, alguém aí vai estar em desvantagens aparentemente. Mas, meus queridos, o que eu tenho para dizer aqui, que nós só essas palavrinhas, diante de tudo isso que nós ouvimos, que nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida, que nós possamos tirar tempo para orar, para ter uma renovação, para nós termos um verdadeiro reavivamento e reforma. Oremos muito, porque a perseguição que vem sobre os cristãos adventistas do 7º dia não vai ser fácil. E eu só digo a última palavra: esteja preparado, porque nós precisamos estar realmente, e que Deus está por nós, que nós possamos estar do lado certo quando tudo isso acontecer, que nós possamos orientar nossos familiares a respeito disso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos fortaleça cada vez mais. Em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra, pelos comentários que fizemos aqui, pelo que aprendemos e pelas orientações que o Senhor nos dá. Que possamos estar atentos, meu Deus, a tudo isso que nós vemos que está acontecendo, que não é brincadeira, não é loucura, não é delírio de adventista, mas que é a tua palavra, as profecias bíblicas se cumprindo. E que nós estamos aqui, Senhor, que nós possamos buscar o teu Santo Espírito para nos dar o poder de estarmos firmes, nos preparando para que quando esse dia chegar, nós possamos ter a certeza de que o Senhor vai estar conosco, vai nos levar para o lar eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus por essa mensagem, que é uma mensagem dura de se ouvir, amiga, mas é a verdade. E nós temos esse compromisso, né? O compromisso com trazer sempre a verdade aqui para os nossos amigos, para os nossos visitantes, né? E para os nossos irmãos em Cristo, né? Que a gente tenha sempre a verdade em primeiro lugar, porque a palavra do Senhor diz que Deus é a verdade, a palavra dele é a verdade e o sábado é a verdade. Então, assim, que a cada dia a gente possa estar cumprindo os desejos, o plano de Deus em nossa vida. Então, eu te agradeço por essa mensagem, que a gente possa ter entendido. Se ficou alguma dúvida aí, pessoal, vocês podem escrever no chat ou depois entrar em contato aí pelo WhatsApp ou lá no Instagram para tirar dúvida, e a gente vai fazer um estudo só para tirar dúvida. Isso, e aí a gente pode fazer um estudo somente com esse tema para que cessem todas as dúvidas. Por quê? A gente precisa entender, a gente está vivendo no finalzinho dos tempos. Jesus está bem pertinho de voltar e cumprir todas as promessas que ele fez, né? E ele tem promessas maravilhosas para nós, né? Um novo céu e uma nova terra, onde não há sofrimento, dor, morte, lágrimas, não existirão. Mas para que a gente faça parte desse plano maravilhoso de Deus para nossas vidas, a gente precisa que estar em conformidade com o que ele nos pede, porque Deus é fiel, ele vai cumprir a parte dele e ele espera que a gente também cumpra a nossa parte, tá? Então, que vocês... Oi, amiga, você quer falar? Pode falar. Só umas palavrinhas aqui rápidas. Meus queridos, assim, é uma mensagem realmente dura, mas é verdade. E eu queria, assim, do fundo do meu coração, que cada um de vocês, independente da religião que você tiver, que você não possa me ver como, ou nos ver através dessa mensagem como uns loucos obcecados, de forma alguma. Mas, queridos, nós somos fruto de lutas, né, de cristãos que venceram, né, foram perseguidos e tudo mais, mas somos frutos daquela verdade que foi perseguida desde muito tempo, e nós estamos aqui até, como é que eu posso dizer, a ponto de ser perseguidos também,
de perder emprego, de fazer de perder muitas e muitas coisas por amor à verdade. E que eu ouso em dizer isso, não é com nada que vem de mim, porque eu não sou nada, mas eu acredito de verdade no que estou falando, porque eu creio 100% nesse livro aqui, que não é qualquer livro. Então, quando nós lemos esse livro aqui com um espírito de oração e sinceridade, ele vai nos abrir a mente, porque quando nós lemos com sinceridade, Deus vai abrir a nossa mente, nosso coração para entendermos. E outra coisa importante, nós, adventistas do sétimo dia, nós cremos que o povo remanescente, que será o povo que vai para o céu, está em todas as igrejas, está entendendo? Na igreja católica, nas igrejas evangélicas, em todas as igrejas do mundo, porque tem as pessoas que elas acreditam e defendem o que os homens dizem e não trocam por nada. Mas, meus queridos, existem aqueles homens e aquelas mulheres sinceros em outras igrejas que vão ouvir a voz do pastor, que é Jesus, que é a palavra da verdade, não é isso? Que vão deixar de crer em pastores, em padres, e vão crer na palavra do Todo-Poderoso, que é Deus. Amém. E que é a palavra de Deus. Porque Amém. Nós preferimos não acreditar em pessoas humanas, em homens, né, pecadores. Preferimos dar a nossa vida por a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, eu creio 100% nessa palavra. E ainda mais eu ouso em dizer, meus queridos, se você está em uma igreja, ou qualquer igreja, que você ama, porque a igreja é ampla, porque a igreja é bonita, você gosta de seus amigos, gosta da música, mas, meus queridos, se o que os seus líderes, seus amigos falam e fazem não estiver de acordo com a palavra de Deus, meus queridos, a Bíblia diz em Apocalipse, nos adverte, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus flagelos. Porque, meus queridos, existe sim uma igreja verdadeira nesse mundo, porque Deus jamais ia deixar um povo na escuridão. E o único caminho que nos leva a essa verdade é essa palavra aqui. Então, que Deus nos abençoe, me perdoe por me prolongar muito, mas que nós possamos refletir sobre isso. Obrigada por tudo, desculpe qualquer coisa, mas que o Espírito Santo durma com vocês aí, dando a paz necessária para cada um de nós. Muito bem, são com essas palavras maravilhosas que a gente encerra hoje o nosso PG, a nossa reunião da semana. Feliz pela presença de vocês, porque se é uma coisa que eu amo, é abrir essa telinha aqui e ter a certeza que vocês estão comigo também aqui para estudar, louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso que tanto nos ama. E lembre-se, por mais que você passe aflições neste mundo, tenha bom ânimo. Jesus já venceu por nós e Ele lhe dará a vitória. Um cheiro no coração, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.